intercessão. E isso está num precioso texto dentro deste contexto. Salmo 106, eu leio os primeiros 3 versos. Aleluia, rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão, os que praticam a justiça em todo o tempo. Isso daqui é a introdução de tudo aquilo que ele vai dizer. Muitos dos salmos se transformaram em canções já para os israelitas. E ele começa com a palavra aleluia, que em hebraico é al-el-uia, que quer dizer louvado seja o Senhor. É uma expressão de adoração. Toda vez que você quiser adorar a Deus e você não encontrar a palavra, comece a dizer aleluia. Deus entende muito bem o que está no teu coração e esta expressão. E o salmista, ele começa fazendo o resumo de tudo aquilo que ele vai dizer. E ele conclui inicialmente, parece contrassenso você concluir inicialmente, quem é Deus? Ele diz, renda graças ao Senhor, porque Deus é bom. Renda graças a Deus, que o teu coração seja sempre agradecido, porque Deus é bom. Em segundo lugar, porque o seu amor é imutável. Eu sei que se houvesse oportunidade, os irmãos fossem testemunhar obras, ações do amor e da bondade de Deus em sua vida, nós ficaríamos aqui bastante tempo ouvindo testemunhos. Como diz aquele hino, se a vida está ficando difícil, se as ondas estão fortes contra você, se você está começando a desanimar porque parece que nada está dando certo, dá uma parada, pega um papel e um lápis e comece a escrever as bênçãos, conta as bênçãos, vai dizendo-as uma a uma, e você vai ficar surpreso do quanto Deus já fez. A questão é que nós sempre queremos mais do que recebemos. Nós achamos que somos mais merecedores do que aquilo que nós de Deus temos recebido. Em primeiro lugar, nesses 3 versos, o salmista fala quem é Deus. Você vai dividindo este salmo. Em primeiro lugar, você divide assim: Deus é bom. Quem poderá descrever os poderosos feitos do Senhor ou anunciar o seu louvor? Poderosos feitos. Aqui ele não está falando da criação do mundo, do poder dele em fazer esta terra como é, o universo, com toda a sua grandeza, complexidade e ao mesmo tempo perfeição, no movimento dos astros, na beleza que tem a natureza. Não é disso que ele está falando. Quando ele fala sobre os poderosos feitos do Senhor, ele está se referindo aos feitos do Senhor para com o seu povo. Ele está falando da maneira como Deus trata o seu povo. O apóstolo Paulo diz, eu tenho de render graças todos os dias ao Senhor, porque eu sou o maior dos pecadores. Enquanto tanta gente pecadora se acha excelente, merecedora de todas as bênçãos, o homem que Deus escolheu para ser pregador, aos judeus também, mas aos gentios principalmente, ele diz, como reconheço os meus pecados. E quando nós começamos a compreender a extensão dos nossos pecados, é que nós valorizamos as graças, os feitos, as maravilhas do Senhor. Queridos, nós precisamos aprender a olhar mais para nós mesmos, da maneira como olhamos para os outros. Avaliar a nossa vida como avaliamos muitas vezes a vida dos outros. Nós hiperdimensionamos os defeitos dos outros e minimizamos suas virtudes. Invertemos a lente do binóculo quando nós superdimensionamos nossos valores e méritos. E nós hipertrofiamos a compreensão dos nossos defeitos, dos nossos erros. O que o salmista está dizendo é: Deus faz coisas maravilhosas entre nós, apesar de nós. Deus nos conhecendo como nos conhece, ainda assim, Ele é maravilhoso. Por quê? Ele diz no final do primeiro versículo: porque o seu amor não muda.
porque o seu amor não muda, e a maneira que Ele cuida de nós é amorosamente. Mas nos versos 4 e 5, Ele fala sobre eu e Deus. Primeiros 3 versos, quem é Deus? Vejam os versos 4 e 5. Senhor, lembra-te de mim quando agires em favor do teu povo. Visita-me com tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria da tua nação e me glorie junto à tua herança. Meus irmãos, um dos problemas mais sérios do cristianismo, da igreja, é nós nos esquecermos ou não considerarmos que Deus nos vê como indivíduos. E às vezes nós só nos imaginamos diante de Deus como igreja. Vamos cultuar, vamos estar juntos, vamos celebrar. E aqui a gente tem essa empolgação de bons instrumentistas que usam bem os seus instrumentos, e nós temos uma coletividade, e aqui nós nos abraçamos, e aqui nós compartilhamos, e aqui nós manifestamos espontaneamente este prazer que temos quando recebemos a força daquele que está ao nosso lado e que manifesta alegria por estarmos juntos. Mas, irmãos, o verdadeiro cristianismo é aquele que se manifesta na nossa individualidade, na nossa pessoalidade. Todos os dias, quando acordamos, quem é Deus para nós? Que lugar Ele tem na nossa vida? Como começa o nosso dia? Davi, se é o Davi o autor do Salmo, não tenho certeza se o é, ele começa dizendo: eu sei que diante deste Deus eu existo como pessoa. Eu não quero esconder a minha individualidade na coletividade. Eu não quero simplesmente ser visto como um adorador pelo Senhor, como mais um na multidão. Não. Deus trata você como você. É por isso que você tem identidades muito próprias, a sua digital, as raízes dos seus olhos, e há outros elementos em nós que são a marca de Deus, da nossa individualidade. É gostoso cultuar aqui, mas você cresce mesmo. Você se vê transparente quando você está fazendo o seu culto pessoal, o seu tempo devocional. E como eu tenho insistido aqui, que cada irmão faça isso. Seja você alguém especial aos olhos de Deus. Depois do salmista falar de quem é Deus, de ele expressar como ele compreendia a existência de Deus, ele fala da sua vida. Oh papai, eu quero, quando eu estiver sozinho, recôndito da minha intimidade com o Senhor, eu quero ser visitado pela tua salvação. Ou seja, eu quero ter a compreensão plena disso, porque as principais decisões de nossa vida nós não tomamos aqui no templo, nós tomamos em casa, sozinhos, individualmente. Quando a cabeça se recolhe ao travesseiro, é ali que nós temos o acerto de contas com Deus. Mas depois, ele vai falar na outra divisão sobre o povo e Deus. Versos 6 e 7. Nós pecamos, ele sai do eu, primeira pessoa do singular, e vai para o nós, segunda pessoa, primeira pessoa do plural. Agora ele vai falar como povo, como nação. Ele vai falar como alguém que participa de uma comunidade. Nós pecamos, a exemplo de nossos pais, praticamos o mal e andamos em perversidade. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram do teu imenso amor, pelo contrário, rebelaram-se contra o Altíssimo junto ao Mar Vermelho. E a partir daqui, o salmista vai enumerar as muitas razões que Deus teve para abandonar o seu povo. Isso daqui, irmãos, chama para mim a atenção para nós nos vermos como igreja. É verdade, Deus nos contempla na individualidade, mas nós, como família, também estamos escrevendo a nossa história.
E o que o salmista se lembra é disto. Houve muitos erros no transcurso do nosso existir. E olha como ele fala: nossos pais não atentaram para as maravilhas no Egito. Ele está se referindo ao tempo quando o povo ficou aprisionado durante 400 anos no Egito. Como Deus os sustentou, como Deus os animou, como Deus os protegeu, como Deus impediu que os seus filhos fossem mortos, como eles saíram dali, como no deserto foram cuidados. Quantas bênçãos! E ele diz: os nossos pais não perceberam que o Senhor estava sendo gracioso. Ah, meus irmãos, se Deus fosse levar em conta nossa rebeldia, nossa indiferença, não sobreviveríamos nenhum dia. Porque o ser humano não tem mudado, ele tem mantido este espírito tão... Eu pensei na palavra selvagem, não é? Porque os animais selvagens, eles são assim, eles pensam nele, nos seus filhotes, e por isso eles matam até alguns da própria natureza, atingem os outros, seres humanos, seja quem for. Essa questão da nossa centralização em nós mesmos, egocentrismo, isso, queridos, fecha os olhos à compreensão das manifestações da bondade de Deus. Eles não se lembraram do teu imenso amor. Oh, meus irmãos, você que é pai, você que é mãe, talvez você que é jovem, conhece história de filhos que foram absolutamente ingratos ao amor, ao investimento dos seus pais. Quando chegaram a uma idade, quando começaram a ser donos da própria história, ou se sentiram assim, desprezaram, abandonaram, passaram a desrespeitar os seus pais, e com amor e por amor, com sacrifício e com extrema dedicação, investiram tudo na vida dos filhos e depois foram esquecidos e abandonados. Saibam que Deus tem feito pelos seus filhos muito, infinitamente mais do que qualquer um pode fazer pelos seus filhos. E o salmista olha para a história e diz que eles sequer se lembraram do amor de Deus. Um amor esquecido, fere. Eu não estou entrando profundamente aqui por causa do nosso tempo. Pelo contrário, diz o salmista, eles se rebelaram contra o Altíssimo. Eles reclamaram e eles chegaram para Moisés e diziam, eu aqui vou falar na linguagem de agora: Moisés, Deus tem enviado maná todo dia, mas nós queríamos uma variedade a cada dia. Nós gostaríamos um dia codornizes, outro dia peru assado, outro dia gostaríamos de macarronada, outro dia nós gostaríamos de comer carne branca, peixe, nós queremos um molho diferente. Deus estava fazendo o melhor, mas eles estavam querendo mais do que o melhor de Deus. Eu gostaria que você muitas vezes refletisse acerca disso. Quantas das tuas orações não são diferentes disso que o salmista está dizendo, que foi a atitude daquele povo? Pai, o Senhor está fazendo tudo por amor, mas nós queremos mais. Olhe para o Éden. Qual foi o pecado, a origem do pecado de Adão e Eva? Foi isso. Deus deu a eles um jardim perfeito, um jardim inimaginável para nós, com tudo que existia de melhor. E eles pecaram porque quiseram mais. Esta árvore que Deus disse, não devemos nem tocar nela. É esta que nós queremos. A nossa insatisfação com o amor de Deus é o que causa a maioria dos nossos problemas e sofrimentos. É quando a mulher olha para o marido e diz: ele já está ficando idoso, eu queria uma coisa melhor, eu estou pensando aqui em algo mais especial. Como o humorista disse recentemente, a mulher disse para o médico: doutor, eu estou me sentindo assim, obesa, estou me sentindo caída, estou me sentindo feio. O que eu tenho? O médico olhou bem para ela e disse: você tem razão. O melhor que ele pôde dizer. O marido olha para a esposa e diz:
posso trocar essa de 40 por 2 de 20, era uma anedota que se falava antigamente. A insatisfação por causa do emprego dos filhos, talvez, do carro. Eu vou trocar de carro, mas meu amor, nós precisamos pagar a escola dos filhos, melhorar a condição de nossa alimentação e tal. E aí o egoísmo domina e as decisões são individualistas. Insatisfação. Que bênção quando cada dia podemos olhar para o que somos, para o que temos, para o que aprendemos, para o que conseguimos, e podemos dizer: Pai, isto é muito, muito mais do que eu teria sem o Senhor. Isto é muito mais do que eu teria se eu não tivesse sido abençoado e amado pelo Senhor. Queridos, nós precisamos aprender o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. Se você já ressuscitou com Cristo, não viva pelas coisas desse mundo, não se prenda às coisas desse mundo. Em outro texto ele diz: se você tiver o que comer, o que vestir, onde morar, água para beber, dê-se por satisfeito. Louve ao Senhor todos os dias. Se puder ter mais, honestamente tenha. Se puder morar numa mansão, more. Mas que o teu coração nunca se esqueça de que o que você tem, o que você sabe, quem você é fruto do amor de Deus. Não se esqueça disto. O salmista fala do povo e Deus e diz como esse povo foi rebelde. Mas aí vem o quarto ponto, que são os versos 8 a 11. Como Deus tratou esse povo. E aqui está uma explicação do porquê você ainda tem o que tem, é o que é e faz o que faz. E aqui está a explicação do porquê você ainda vive esperançosamente, porque você ainda tem alegrias. Ele diz: apesar disso, apesar desse povo, apesar desse coração endurecido, apesar dessa incredulidade, apesar dessa indiferença, Deus o salvou por amor do seu nome, para manifestar o seu poder. Eu ainda quero pregar um sermão sobre isso. Algumas vezes aparece isso também no Novo Testamento: por amor do seu nome. Sabe, meus irmãos, a coisa que Deus mais deseja fazer em nossa vida é zelar pelo seu nome, pelo nome dele em nós. É por isso que ele nos abençoa apesar de nós, porque ele quer demonstrar através de nós o zelo que ele tem pelo seu nome. Interessante isso. Quando eu penso que não tenho mérito nenhum diante de Deus e vejo ações de Deus em minha vida, é porque Deus quer ser honrado na minha vida. Ele quer que a sua honra aconteça aqui, para manifestar o seu poder. É isso. Deus quer que nós entendamos que o seu amor e o seu poder estão acima de qualquer mérito nosso ou condições negativas, que são muitas. Que Deus, Ele sabe nos tratar como somos humanos. E apesar disso, Ele nos usa como meio para que as pessoas saibam que Ele existe. É assim que Ele honra o seu nome. Por quê? O que Deus fez? Ele acabou de dizer: o povo foi ingrato, o povo foi infiel, o povo foi injusto, foi esquecido. Mas quando esse povo chega diante do mar vermelho, o que Deus faz? Deus repreende o mar, eles passam a seco, os faz caminhar pela profundeza como um deserto. A palavra um deserto aqui, a terra ficou absolutamente seca debaixo dos pés dele. Salvou-os das mãos dos inimigos, livrou-os do poder do inimigo, mas as águas cobriram os adversários e nem um só sobreviveu. Ali Deus está dizendo: olha, gente, apesar de você, eu continuo sendo eu. Apesar de tudo aquilo que você tem feito, apesar de tudo que você permite passar pelos teus pensamentos, pelo teu coração, pela tua alma, que são coisas impuras, apesar de você ter sentimentos impróprios, apesar de haver tantas manchas em tua alma, apesar de teu corpo ser tão usado para você pensar e agir de formas abomináveis, eu continuo sendo o mesmo Deus. Ai, irmãos, é isso que tem a cada manhã de levantar a nossa esperança. É isso que tem a cada manhã de nos reanimar. E cada um de nós dizer: oh Pai,
Que bom que apesar de tudo que eu fiz ontem, bastou eu te pedir perdão com sinceridade. E o Senhor fez aqui dentro de mim o mesmo milagre que o Senhor fez diante do Mar Vermelho. O Senhor criou condições para que o povo continuasse existindo. Eu estou falando aqui do cuidado de Deus, apesar do povo ser como era. E aí? O povo mudou? O povo olhando aquilo, Deus fazendo o que fez, abrindo o mar, eles passando a ser, salvando-os, destruindo os inimigos. O povo então caiu de joelho e disse: ó Deus, perdoa-nos, porque as tuas misericórdias realmente não têm fim. Foi isso que o povo fez? Não foi. É como a nossa cegueira, que é íntima e espiritual. A partir do verso 12 até o verso 18, ele vai dizer como é que o povo agiu. E sabe, irmãos, eu estou pegando aqui o povo hebreu, que não é diferente do povo de hoje. Esses homens aqui não são diferentes de nós. Eu quero que você saia daqui nesta manhã para refletir e talvez concluir. Talvez eu seja até um pouco pior do que muitos daqueles hebreus. Então o povo creu na palavra, e o povo cantou louvores, e o povo festejou. Mas logo, quanto tempo durou aquilo? A alegria que durou o culto, a alegria que durou uma celebração, a alegria que dura para aquele funcionário quando ele recebe o salário. 2 dias depois ele pagou todas as contas, e tem de pôr gasolina no carro, no conta-gotas, para poder usar até o final do mês, e aquela alegria desaparece logo. Ai, irmãos, corações rebeldes não se alegram diante de Deus por muito tempo, e precisam sempre de algumas evidências, precisam sempre de bênçãos especiais, estão precisando sempre de motivações extra, estão sempre precisando de eventos, estão precisando sempre de milagres, porque o milagre maior que a graça não é suficiente. Vou reler verso 12. Eles creram nas palavras dele, cantaram-lhe louvor, mas logo se esqueceram das suas obras e não esperaram pelo seu plano. Queridos, isto é para nos fazer o coração quebrantado diante do Senhor. Se deixaram levar pela cobiça no deserto, tentaram a Deus na região árida. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou uma doença contra eles. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã e cobriu os companheiros de Abirão. Aterrou-se fogo no meio da comunidade, e a chama destruiu os ímpios. Deus começa a manifestar a sua ira. Não pense que Deus não se ira. A Bíblia fala muito sobre isso. Domingo passado eu preguei sobre isso aqui à noite. Deus começa a ficar impaciente com a maldade. Deus começa a ficar impaciente com a incompreensão, com a ruindade daquele povo. E ele diz: deixa eu começar a dar sinais do meu poder a esse povo. E ele começou a pegar os piores e disse: vamos ver se esse povo compreende que o Deus de amor é também um Deus de justiça. Eu já orei muitas vezes assim diante de Deus, dizendo: Pai, eu sei que o que aconteceu foi para que o Senhor abrisse o meu coração para compreender essas duas coisas que o salmista disse antes: tua bondade, tua justiça, teu amor. Às vezes, irmãos, nós precisamos de choques na nossa vida para podermos acordar. Precisamos disso. Aqui eu estou falando sobre a rebeldia do povo, mas essa rebeldia foi além. A partir do verso 19 até o verso 22, abandono de Deus. Abandono de Deus. Esse Deus que os sustentou durante 400 anos no Egito, que os livrou de lá, que esteve com eles, que abriu o mar para que eles passassem. Falando só algumas das coisas, Deus os revestiu de todas as bênçãos.
Mas eles se mantiveram rebeldes e foram a este cúmulo, verso 19. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram uma imagem de fundição. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que havia feito grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas junto ao mar vermelho. Agora nós vamos ter o nosso próprio Deus. Nós queremos um Deus que podemos tocar, um Deus que nos seja visível, um Deus que nós possamos construir, fazê-lo como nós desejamos. Este tem sido o mal dos homens em todo o tempo. Eles querem um Deus à semelhança deles. Não querem um Deus que os governe, que os acuse, que os corrija, que os puna. Não. Nós queremos um Deus que apenas nos abençoe, que receba a nossa adoração, mas não veja os nossos erros. Nós queremos um Deus que ouça as nossas orações, mas que não nos repreenda. Nós queremos um Deus que nós possamos manipular. É assim. As pessoas gostam de ter deuses, chamam deuses, melhor cantor, melhor jogador de futebol, melhor artista. Por quê? Porque nós queremos apenas um objeto de adoração, mas que não nos revele quem nós realmente somos. Ele é bom, isso é bom, não crer no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele fará isso sempre. Isso se chama o abandono de Deus. Mas eu quero encerrar, queridos, pedindo a você que reflita. Eu disse que queria falar inicialmente eu disse que queria falar sobre a intercessão. Deus decidiu destruir o seu povo. Está no começo do verso 23. Ah, meus irmãos, é quando uma pessoa diante de Deus não demonstra mais nenhum valor. É quando, vou dizer em palavras humanas, quando a esperança de Deus sobre aquela vida não existe mais. Sabe, quando a pessoa insiste em teimar, insiste em ser rebelde, insiste em não amar a Deus, nem compreender a sua graça. É quando a pessoa insiste em amar a si mesma e querer abandonar a Deus. Deus verdadeiramente é soberano, como nós cantamos aqui. Ele tem o poder de fazer isso. Mas o que eu queria também, em segundo lugar, que você levasse nesta manhã daqui, é o que diz o verso 23. Deus decidiu destruir aquele povo, mas Moisés, o seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar a sua ira, de modo que não os destruísse. Deus iria destruir o povo, mas Moisés fez a diferença. Moisés fez a diferença. Um povo que não foi destruído por causa de um homem justo, de um homem digno, de um homem honrado, de um homem que respeitava Deus. E bastou um homem para que Deus não punisse a todos. Irmãos, se esse texto não estivesse aqui, o Salmo 106 não teria muito sentido. Porque ao mesmo tempo que o salmista mostra esta natureza tão rude, tão cruel de um povo, que o salmista mostra esta natureza tão rude, tão cruel de um povo, ele diz, mas no meio daquele povo tinha um homem que foi o intercessor. E é claro, queridos, a gente não pode excluir de uma consideração como esta. Lembrando a intercessão de Moisés, que salvou o povo da destruição. A sua oração foi atendida por Deus. Se você nesta manhã tivesse oportunidade de dar testemunho de alguma resposta poderosa de oração, pela tua vida, pelo teu casamento, pela tua família, pela tua igreja,
você teria um testemunho de que um dia você, diante de Deus, se colocou como intercessor e Deus respondeu a tua súplica. Onde estão hoje os homens que fazem diferença diante de Deus? Homens em sentido genérico, homens e mulheres. Onde estão as pessoas que dentro de casa são tão honradas e dignas que uma palavra sua basta para que os demais da família se calem e ouçam e possam saber que Deus responderá aquela oração? Você se colocaria numa questão muito séria e problemática como Moisés, na tua casa, na tua igreja, entre os teus familiares, na sociedade? Irmãos, é isso que o texto está ensinando. Que pena o que aconteceu, está narrado em Ezequiel, capítulo 22. Deixa eu ler para você alguns versículos. Ezequiel 22, a partir do versículo 23. Novamente a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, diz a ela, tu és uma terra que não está purificada, nem foi regada com chuvas no dia da indignação. No meio dela a conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge e arrebata a presa. São pessoas nos nossos meios, eu falo nossos meios, estou pensando no meio social, meio familiar, meio eclesiástico, que são como lobos, que estão para destruir, que estão para fazer estragos, que estão para corromper. Seus sacerdotes infringem minha lei e profanam minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. É quando falar bem ou mal é a mesma coisa, quando ter um vício ou não é a mesma coisa. Nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro. Esconde os seus olhos dos meus sábados ou de descanso, e assim sou profanado no meio deles. Seus chefes são como lobos que arrebatam a presa no meio da terra, derramando sangue e destruindo vidas para ter lucro desonesto. Os profetas lhes têm feito reboco com argamassa fraca, isto é, suas pregações, as suas profecias são banais, são vãs. Suas visões falsas, suas adivinhações mentirosas, dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha falado. Meus irmãos, quantas igrejas pregam isso? Quantas convicções hoje disso? O povo da terra tem agido com opressão, roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, tem oprimido injustamente o estrangeiro. Aqui Deus está falando pelo profeta. Eu olho para este povo e sinto indignação. Eu olho para esse povo e só vejo coisas ruins. Porém, esse amor e misericórdia de Deus fez uma coisa. Eu queria que você tremesse diante do que está no verso 30. Deus diz: eu busquei no meio deste povo um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não achei ninguém. Imagine, irmãos, Deus vasculhou aquela terra para ver se havia um Moisés ali, um que fosse digno, um que a sua oração fizesse sentido diante de Deus, como diz o Novo Testamento. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele disse: no meio de milhares, eu não encontrei nenhum. Sabe, na tua família, Deus está procurando alguém que fique na brecha, alguém que faça a diferença. Deus está procurando nesta igreja sempre aqueles cujas orações cheguem ao trono da graça. Deus está procurando entre nós, irmãos, gente assim. Não gente que cante bem, nós temos muitos. Não pessoas que preguem bem, nós temos muitas pessoas assim. Não pessoas para ocupar os cargos na administração da igreja, nós temos muitas pessoas assim. Deus está procurando gente que faça das suas orações um meio de poder, manifestação de graça. E Deus diz, sabe Ezequiel,
eu procurei no meio dessa gente toda, que eu pudesse considerar, por quem eu tivesse um pouco de respeito. E eu não achei ninguém. Quantos Deus tem encontrado entre nós? Quantos Deus tem encontrado na tua casa, na tua família, entre os teus familiares? Porque eu não encontrei ninguém, eu derramei minha indignação sobre eles, eu os consumi com o fogo do meu furor, fiz com que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça. Aquilo, irmãos, sobre o que eu vou dar conta a Deus do meu pastorado, é disso. Quanto eu cooperei para que a igreja compreendesse essas coisas. Quanto, com minha vida e com minha pregação, eu cooperei para que os irmãos entendessem a importância disso. Eu queria que fosse o próprio Espírito de Deus que criasse na mente e no coração de cada um de nós a compreensão da seriedade como Deus nos trata. Na semana passada, eu atendi aqui no gabinete 2 pessoas, entre muitas. E essas 2 pessoas estão aqui nesse auditório, que vieram me dizer: pastor, fiquei muitos anos afastado do Senhor, mas eu voltei. E voltei agora para levar o Senhor em primeiro lugar. Voltei para nunca mais abandonar o Senhor. Alguns são como o filho pródigo, que foram para longe de casa, mas tiveram a coragem de dizer: sei que errei, peguei contra o meu pai, eu vou voltar e vou dizer, não tenho nem condições mais de ser considerado seu filho. E foi recebido com festa. E essas pessoas, no dia que assumiram diante de Deus o compromisso de reatarem o seu amor com Deus, foram recebidas com a mesma festa que aquele filho. Mas talvez alguns filhos que não saíram de casa, mas têm o coração daquele irmão rebelde, que quando o pai fez festa para o filho que voltou, ele não quis participar da festa. Esse meu irmão abandonou, gastou tudo, e agora meu pai pega o melhor e dá para ele. Esse é o amor que nós não podemos nos esquecer. É o amor que orienta as ações do nosso Deus. Eu queria que você fechasse os olhos e nós orássemos agora. Pai querido, ajuda-nos a nos ver como realmente somos. Ajuda-nos, Pai, a parar de esconder as nossas faltas atrás das faltas que nós imaginamos ser dos outros. Ajuda-nos, Pai, a compreender que são as nossas orações que não têm feito nenhum efeito, que não têm tido nenhum poder. Ajuda, Pai, a compreendermos que o Senhor está procurando aqui, no meio de nós, e na família de cada um de nós, pessoas que possam fazer diferença, não com outra coisa, senão com suas orações. Lembrando que diz a Tua palavra, Pai, que é a pureza, que é a justiça do nosso ser, que há de fazer a diferença diante do Senhor. Às vezes, Pai, nós impressionamos os outros e entristecemos ao Senhor. Quantas vezes somos ignorados, nem percebidos, e o Senhor se alegra conosco, porque o Senhor olha para o nosso íntimo. Te agradeço, Pai, por esse texto que está na Tua palavra. Te agradeço pela autoridade, pelo poder que há na Tua palavra, e que mais do que temos ouvido aqui nesta manhã, isso que veio do Senhor para a nossa mente e para o nosso coração, que estas coisas nos levem a pensar, a refletir e a agir na direção de sermos aprovados pelo Senhor, e desta maneira, como Moisés, até mesmo podemos ver o Senhor agir de forma diferente, porque o Senhor nos ama, e por amor o Senhor também considera a atitude sincera do nosso coração diante de Ti. Nós assim oramos, com gratidão e com louvor, no nome querido e amado de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Eu quero então agora passar a palavra.